Imagine um grão tão humilde que era considerado comida de pobres, tão desprezado que os ricos nem tocavam nele, e tão comum que valia quase nada no mercado. Agora, imagine esse mesmo grão sendo escolhido por Deus para alimentar milhares de pessoas famintas, para quebrar a maldição de uma fome devastadora e para revelar a glória divina de uma forma que o ouro e a prata jamais conseguiriam. Você sabia que a cevada aparece em alguns dos momentos mais poderosos da Bíblia e que existe um significado profundo por trás da escolha de Deus por esse grão simples? Fique até o final deste vídeo, porque você vai descobrir 3 milagres impressionantes envolvendo a cevada que vão transformar a forma como você enxerga a provisão de Deus na sua vida. E no terceiro milagre, há um detalhe que a maioria das pessoas nunca percebeu, mas que revela algo poderoso sobre o caráter de Deus. Vamos começar? Antes de mergulharmos nos milagres, você precisa entender o que a cevada representava no mundo bíblico. Estamos falando de Israel há mais de 3.000 anos, uma terra árida, cheia de pedras, onde cada grão colhido era uma bênção arrancada da terra com suor e oração. Naquela época, existiam basicamente 2 tipos de grãos, o trigo e a cevada. O trigo? O trigo era nobre. Era o grão dos ricos, dos banquetes, do pão fino que estava nas mesas dos comerciantes prósperos e dos sacerdotes. Trigo valia ouro, mas a cevada era diferente. Era o grão do pobre, o grão do viúvo, o grão daqueles que viviam no limite da sobrevivência. A cevada era resistente, crescia em solo ruim, amadurecia rápido e custava muito menos. Em Levítico 27:16, a própria Bíblia estabelece que a cevada valia metade do preço do trigo. Você entende o que isso significa? Cevada era o grão dos desprezados, dos esquecidos, dos invisíveis, e é exatamente por isso que Deus a escolheu. Porque quando Deus quer mostrar sua glória, Ele não procura o que é valioso aos olhos humanos. Ele procura o que é humilde, o que é simples, o que todos ignoram. Como está escrito em 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E agora, vamos ao primeiro milagre. Primeiro milagre, Ruth e a colheita da cevada. Nossa primeira história acontece nos campos de Belém, durante a colheita da cevada. É a história de uma mulher chamada Ruth. Talvez você já conheça essa história, mas eu garanto que nunca ouviu dessa forma. Ruth era moabita, uma estrangeira em Israel. Ela havia perdido o marido. Estava viúva, pobre e totalmente dependente da sogra, Noemi, que também era viúva. 2 mulheres, sozinhas, sem homem para proteger, sem terra para plantar, sem dinheiro, sem futuro. Em qualquer análise humana, Ruth estava condenada à miséria. Mas veja o que acontece em Ruth 1:22. Assim, voltou Noemi, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Você percebeu? O tempo de Deus é perfeito. Elas não chegaram em qualquer época. Chegaram exatamente no início da colheita da cevada. Por quê? Porque Deus estava preparando a provisão antes delas chegarem. A lei de Moisés dizia que durante a colheita, os pobres e estrangeiros podiam respigar, ou seja, coletar os grãos que caíam no chão depois que os ceifeiros passavam. E Ruth disse a Noemi: "Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele, aos olhos de quem eu achar graça." E onde Ruth foi parar? No campo de um homem rico chamado Boaz. E não foi coincidência, foi providência divina. Boaz vê Ruth trabalhando duro, respigando cevada no sol escaldante, e seu coração se comove. Ele ordena aos seus trabalhadores: "Deixai cair também alguns punhados, e deixai-os ficar para que os apanhe." Entende o que aconteceu aqui? Deus usou a cevada, o grão dos pobres, para conectar uma viúva estrangeira com um homem rico e temente a Deus. Através daquela colheita simples, Deus não só proveu comida, Ele proveu um redentor. Boaz se casa com Ruth, e dessa união nasce Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. E de Davi veio Jesus Cristo. A cevada não era só comida.
Era o início de uma linhagem que traria o Salvador do mundo. Quando você acha que Deus esqueceu de você, quando tudo parece perdido, lembre-se, Deus pode usar as coisas mais simples para mudar completamente seu destino. Assim como ele usou grãos de cevada caídos no chão para salvar Ruth, ele pode usar qualquer situação na sua vida para te levar exatamente onde você precisa estar. Segundo milagre, Eliseu e a multiplicação dos pães. Vamos agora para o segundo milagre, e este aqui vai te deixar arrepiado. Estamos em 2 Reis 4, durante um período de fome terrível em Israel. As pessoas estavam morrendo de fome, crianças choravam nas ruas, mães não tinham leite para amamentar seus bebês, e no meio desse caos aparece um homem com uma oferta para o profeta Eliseu. Veja o que diz 2 Reis 4:42. Então, um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. 20 pães de cevada. 20 pães pequenos, duros, feitos do grão mais barato que existia. Eram as primícias daquele homem, ou seja, a primeira parte da colheita, que deveria ser oferecida a Deus. Mas aqui está o detalhe impressionante. Aquele homem não levou os pães para o templo. Ele levou para Eliseu, porque ele entendeu que um profeta de Deus em tempo de crise valia mais que um ritual vazio. E Eliseu faz algo completamente insano. Ele diz ao seu servo, dá ao povo, para que coma. O servo olha para Eliseu como se ele tivesse enlouquecido e responde, como hei de pôr isto diante de 100 homens? 20 pães, 100 homens famintos. A matemática não fecha, certo? Mas Eliseu repete com autoridade, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. E o que aconteceu? 2 Reis 4:44 nos diz, então lhes pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Você percebe o padrão aqui? Deus poderia ter mandado codornas do céu, como fez no deserto com Moisés. Poderia ter feito chover maná. Poderia ter usado trigo, o grão nobre. Mas não. Ele usou cevada. Por quê? Porque Deus quer que você entenda uma verdade fundamental. Ele não precisa de muito para fazer milagres. Ele precisa de obediência. Aquele homem deu o pouco que tinha, 20 pães insignificantes de cevada. E Deus multiplicou. Quando você coloca nas mãos de Deus aquilo que parece pequeno demais, fraco demais, insuficiente demais, você dá a Ele a oportunidade de mostrar que Ele é o Deus do impossível. E tem mais. Esse milagre de Eliseu é um prenúncio de outro milagre muito maior que aconteceria séculos depois. Um milagre envolvendo outro profeta, outro povo faminto e, novamente, pães de cevada. Você já sabe qual é, não é? Terceiro milagre, Jesus e os 5 pães de cevada. Estamos agora diante do milagre mais famoso envolvendo cevada em toda a Bíblia. Jesus está às margens do mar da Galileia. Uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, o segue. Estamos falando de provavelmente 10 a 15 mil pessoas. Elas passaram o dia todo ouvindo Jesus ensinar. E agora está anoitecendo. As pessoas estão com fome, cansadas, mas não querem ir embora. Os discípulos começam a entrar em pânico. Despede a multidão para que vão às aldeias comprar comida, mas Jesus responde algo surpreendente. Dai-lhes vós de comer. Os discípulos ficam atônitos. Filipe faz as contas rapidamente e diz, 200 denários de pão não lhes bastariam para que cada um recebesse um pouco. 200 denários era o salário de 8 meses de trabalho. Eles estão dizendo, Jesus, isso é impossível. Mas então, André, irmão de Pedro, encontra algo. João 6:9 registra, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? 5 pães de cevada. Não eram pães grandes e macios, eram pequenos, duros, feitos do grão mais barato. A comida de um menino pobre que provavelmente era tudo o que ele tinha para o dia. E veja a fé desse menino. Ele poderia ter guardado aqueles pães. Poderia ter dito, isso é meu, eu preciso. Mas quando André perguntou se alguém tinha comida, ele ofereceu. Um menino. 5 pães. Milhares de pessoas, a matemática era ridícula. Mas Jesus pega aqueles 5 pães de cevada, olha para o céu, dá graças
e começa a partir. E algo sobrenatural acontece. Os pães se multiplicam nas mãos de Jesus. Os discípulos distribuem, e distribuem, e distribuem. E João 6, 11, 12 diz: distribuiu pelos que estavam assentados, tanto quanto queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. 12 cestos sobraram. 12 cestos cheios de pães de cevada. Mais comida sobrou do que havia no começo. Mas agora vem o detalhe que eu prometi no início. O detalhe que a maioria das pessoas nunca percebe. Por que cevada? Jesus poderia ter transformado pedras em pães de trigo. Poderia ter feito chover maná do céu, como no tempo de Moisés. Poderia ter criado um banquete digno de reis. Mas ele escolheu cevada, o grão dos pobres, dos humildes, dos esquecidos. Por quê? Porque Jesus veio para os pobres, para os quebrantados, para os que o mundo despreza. Ele nasceu numa manjedoura, cresceu numa cidade desprezada, Nazaré, andava com pescadores, cobradores de impostos, prostitutas, e quando ele quis alimentar a multidão, ele não usou comida de rico, ele usou o pão do pobre. E sabe o que isso significa para você hoje? Significa que não importa o quão pequeno você se sinta, o quão insuficiente pareçam seus recursos, o quão insignificante você ache que é. Quando você coloca o que tem nas mãos de Jesus, ele multiplica. Aquele menino não tinha muito, mas ele deu o que tinha, e Jesus usou. Então, o que aprendemos com esses 3 milagres da cevada? Primeiro, Deus usa o que o mundo despreza. Ruth era uma viúva estrangeira respigando cevada. Deus a transformou na bisavó do rei Davi e ancestral de Jesus. Segundo, Deus não precisa de muito, ele precisa de obediência. O homem de Baal-Salisa tinha apenas 20 pães de cevada, mas ele ofereceu a Deus, e Deus multiplicou para 100 homens. Terceiro, quando você dá o pouco que tem, Jesus faz o impossível. Um menino deu 5 pães. Jesus alimentou 15.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos. Talvez hoje você esteja se sentindo como aquela cevada, pequeno, insignificante, sem valor. Talvez você olhe para a sua vida e pense: Deus não pode usar alguém como eu. Eu não tenho talento suficiente. Não tenho recursos suficientes. Não tenho fé suficiente. Mas eu tenho uma notícia para você. A cevada nunca foi escolhida por seu valor. Ela foi escolhida por sua disponibilidade. Ruth se disponibilizou a trabalhar nos campos. O homem de Baal-Salisa se disponibilizou a ofertar suas primícias. O menino se disponibilizou a dar seu lanche, e Deus fez o resto. Então hoje eu te pergunto, o que você tem nas mãos? Não precisa ser muito, não precisa ser valioso, não precisa impressionar ninguém. Só precisa estar nas mãos de Deus, porque quando o Deus que multiplicou cevada para Ruth, para Eliseu e para Jesus, pega o pouco que você tem, ele transforma em muito mais do que você poderia imaginar. Se essa mensagem tocou seu coração hoje, deixa aqui nos comentários. Senhor, eu te dou o pouco que tenho. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre as histórias mais incríveis sobre os alimentos da Bíblia. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus pode usar qualquer coisa, inclusive o que parece pequeno e sem valor. Que Deus abençoe você e sua família poderosamente. E até o próximo vídeo.